Olá a todos, meu nome é Isadora Camille de Moraes Gonçalves, sou estudante do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Brasília, e hoje vou trazer a apresentação sobre a gratuidade de justiça e o acesso efetivo ao Poder Judiciário no Brasil. Hoje vamos refletir sobre um tema central tratado no processo civil, que é a gratuidade de justiça e o acesso efetivo ao Poder Judiciário no Brasil. Esse instituto ele é peça-chave para garantir que todos, independente de suas condições financeiras, possam ter seus direitos apreciados pelo Poder Judiciário. Afinal, de nada adianta termos um sistema jurídico democrático que apenas aqueles com maior poder aquisitivo conseguissem utilizá-lo plenamente. Nessa apresentação eu vou expor um contexto constitucional, sua fundamentação legal, discussões e controvérsias sobre o tema, inclusive como exemplos de jurisprudências do STF, do STJ, e por fim trazer uma conclusão sobre a sua análise e aplicação criteriosa. Inicialmente, em seu contexto, a Constituição Federal de 1968, ele assegura que no seu artigo 5º, inciso 84, que o Estado prestará assistência jurídica gratuita e integral àqueles que comprovarem suficiência de recurso. Esse dispositivo, ele acaba por elevar o acesso à justiça a uma condição fundamental. O problema, entretanto, se trata que o acesso formal, muitas vezes, se esbarra em obstáculos concretos, como altos custos, de custos processuais, de honorários, advocatícios e de despesas periciais, que é o que ocorre para que tenha um andamento efetivo do processo. Assim, a gratuidade de justiça ela surge como um mecanismo de efetividade e de igualdade material, evitando que o judiciário seja apenas um espaço acessível à elite econômica. Em sua fundamentação legal, o Código Civil de 2015, no seu artigo 98 a 102, ele ampliou e detalhou a regulamentação sobre a gratuidade de justiça, onde a lei prevê que o benefício pode abranger não apenas custas processuais, mas também honorários, advocatícios, perícias e demais despesas que são indispensáveis para que ocorra um bom e efetivo andamento do processo. Quanto aos beneficiários, a gente pode elencar que ele pode ser requerido tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, desde que estas comprovem de forma efetiva a sua dificuldade financeira de arcar com as custas processuais. Aqui é importante lembrar que a declaração de hipossuficiência, ela goza de uma presunção relativa, ou seja, não basta apenas a declaração inicial do interessado. Ela pode ser contestada pela parte contrária ou até mesmo ser revista pelo juiz. Essa previsão ela é fundamentada porque permite agilidade na concessão do benefício e, ao mesmo tempo, ela preserva a possibilidade de um controle judicial. Quanto à sua evolução histórica, a Lei 1060 do Código Civil de 1950 regulava que a assistência judiciária aos necessitados. Porém, havia uma limitação, onde havia critérios de hipossuficiência restritos e uma abrangência um pouco mais limitada. Isso depois mudou, visto que o Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 98 a 102, trouxe que a concessão total ou parcial da gratuidade, regras mais detalhadas e seguras e também a adaptação mais específica de cada caso. Ou seja, cada caso tem uma análise um pouco mais criteriosa, mas tem uma mudança no quesito de que, para efetivar que as pessoas que realmente não possuam acesso, condições financeiras para lidar com os altos valores de custos processuais, tenham um acesso mais efetivo. E isso trouxe algumas discussões que foram discussões e controvérsias sobre o tema. Inicialmente, entre a possibilidade de abuso, onde há casos que pessoas ou empresas que, mesmo tendo condições financeiras, poderiam, de forma indevida, utilizar a gratuidade de justiça. Isso fragiliza o Instituto e pode gerar até mesmo grandes injustiças. A jurisprudência da STJ tem admitido em caráter excepcional que empresas com dificuldade econômica possam possuir deste benefício. A jurisprudência do STJ tem admitido em caráter excepcional que empresas em dificuldade econômica também possam obter desse benefício, como citado anteriormente. No julgamento da ERESP, da Corte Especial, reconheceu que até pessoas jurídicas poderiam ser beneficiárias, desde que comprovassem a real insuficiência de recursos para lidar com as custas processuais. O benefício, ele não se trata de um benefício absoluto, ele pode ser revogado se ficar comprovada a falsidade de declaração ou se houver até mesmo uma mudança na situação econômica da parte.
E isso foi tratado também no ERESP do STJ, onde ele reforçou a necessidade de analisar o caso a caso, sobre a manutenção do benefício, sobretudo quando há indícios de fraude naquela declaração prestada em juízo. Mais recente, o STJ voltou a discutir se é adequado adotar esses princípios, onde ele focasse apenas no objetivo da concessão da gratuidade. Então, como um limite fixo de renda. Em decisão de 2023, ainda em debate, houve um voto pela rejeição de critérios puramente objetivas, privilegiando a análise mais individualizada do caso concreto. O STF, o Supremo Tribunal Federal, destacou que apenas a questão da gratuidade de justiça é infraconstitucional, ou seja, não tem repercussão geral. Isso demonstra que a matéria está consolidada como um tema predominantemente processual, cuja análise compete ao STJ. Contudo, podemos concluir que a gratuidade de justiça ela é um instrumento essencial ao acesso à justiça. A gratuidade de justiça ela é um mecanismo indispensável para todos, independente de sua renda, desde que possam ter seus direitos apreciados pelo judiciário. Ela garante uma igualdade ao exercício dos direitos, evita que apenas aqueles com melhores condições consigam ingressar, se defender em juízo, que cheguem até mesmo a propor uma ação. Então, a importância da aplicação criteriosa deve ser concedida com responsabilidade, assegurando a proteção aos verdadeiros hipossuficientes e prevenindo abusos e fraudes. Então, diante disso, podemos afirmar que a gratuidade de justiça ela é mais do que um benefício. Ela é um instrumento essencial ao acesso à justiça. Ela concretiza o princípio da isonomia processual. Se de um lado ela protege dos verdadeiros hipossuficientes e de outro precisa ser aplicada para evitar abusos e fraudes. Então, ela tem que ser analisada de forma mais criteriosa. A jurisprudência da STJ e o posicionamento do STF demonstram que a preocupação em equilibrar os aspectos entre garantir esse direito e também permitir as distorções sobre o tema. Portanto, a gratuidade de justiça ela deve ser vista como uma ferramenta de cidadania e um pilar da democracia, assegurando que a justiça seja um espaço aberto a todos e não apenas àqueles que podem pagar por ela. Concluo minha apresentação agradecendo a atenção de todos sobre o tema. É um tema de grande relevância que deve ser apreciado, deve ser analisado com mais rigor. Claro que aqueles que cometerem algum tipo de falsa declaração devem sim ser punidos, mas não devemos negar que aqueles mais hipossuficientes são os que mais sofrem, devido que muitas das vezes exigem uma criteriosa forma, principalmente para as pessoas físicas, provarem que são realmente hipossuficientes, então deve ser tratada com mais rigor, com uma apreciação mais delicada sobre o tema. Concluo minha apresentação agradecendo a atenção de todos. Esse tema é muito relevante, toca no coração da justiça social, não basta ter os direitos na Constituição, porque é preciso também garantir eles por meios reais para exercer. Agradeço imensamente pela atenção e muito obrigada.